te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, ó Deus que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado. Alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegramos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, no versículo de 2 a 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderá alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés, e estava conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, pois estava todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e cobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto até o Filho do Homem tiver ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 2º domingo do tempo da Quaresma. Esse caminho percorrido que tem um grande sentido de fazer esse encontro com o nosso Senhor, que nesse tempo de Quaresma nos convida a aproximar dele através da oração, através do jejum e da esmola, e que as nossas práticas realmente sejam fórmulas que possamos nos encontrar com Deus e entender bem o que Deus quer de nossas vidas, porque muitas vezes nós não conseguimos entender e talvez até blasfemamos muitas vezes quando as dificuldades da vida nos é apresentada, porque muitas vezes nós queremos um Deus do nosso jeito e não
um Deus do jeito que Ele nos quer. E aqui nós vimos que a primeira leitura fala dessa história tão bonita, tão marcante, que é a vida de Abraão, a fé de Abraão. Quer dizer, então, quando nós vamos falar de fé, nós falamos de Abraão e de tudo aquilo, né, que representa a sua história na vida da humanidade. Então, Abraão, ele tinha, Deus escolheu ele para que ele tivesse, né, desse uma continuidade ao povo. E, na verdade, Deus falava dessa descendência, e para eles, descendência era filhos. E eles não tinham filho, nem ele, né, ele e Sara. Mas Deus deu a graça, né, de mesmo ele sendo de idade avançada, Sara estéril, e eles tiveram a graça de ter o filho Isaque. Isaque quer dizer sorriso, quer dizer alegria. E aí então foi o grande acontecimento da vida de Abraão. Mas nessa liturgia de hoje, nesse evangelho, nessa primeira leitura do livro do Gênesis, então fala que Deus pediu o sacrifício dele, que era o filho dele, o Isaque. Que imagina só entender tudo isso. Aquele filho, até aqui Deus fala, aquele filho que tanto ama. E Isaque, ele fez a vontade, Abraão fez a vontade de Deus e fez todo o procedimento para sacrificar. Claro que Deus não ia deixar, mas queria fazer uma experiência, né, da fé, um teste da fé de Abraão. E a fé dele foi provada e foi confirmada. Mas, na verdade, amados, tem uma grande história de quando nós falamos do acontecimento de Isaque, do sacrifício de Isaque. E imagina só o acontecimento, Isaque lá ajudando a carregar a lenha, tudo. E Isaque até faz a pergunta, se nós vamos ver mais para frente, que por que cadê o animal do sacrifício, né? Ele falou, Deus proverá. E assim foi o que aconteceu. E Deus, então, não deixou que ele matasse seu filho, mas que fez de uma forma para testar a fé de Abraão. Quer dizer, esse Isaque na nossa vida, né, pode ser os nossos apegos também, né? Será que nós temos a coragem de dar realmente prioridade a Deus? Será que nós não temos alguns Isaques na vida que nos prende de ser totalmente livre na mão de Deus? Porque aqui, amados, é tão lindo essa história, que Isaque foi... Deus pediu o sacrifício de Abraão, tirando a vida do seu filho Isaque, mas não o deixou, o entregou de volta. Mas ele, o pai que tinha o filho unigênito, amado do pai, ele entregou por nós. Ele entregou pelos pecados. Ele não deixou que Abraão sacrificasse Isaque, mas ele sacrificou o filho dele por amor a mim e por amor a você. E da mesma forma também que ele devolve o filho, o Isaque, para Abraão, da mesma forma também ele pega o seu filho de volta de uma forma ressuscitada. Então, amados, esse é o grande sentido da liturgia de hoje. Um Deus que nós confiamos totalmente nele. Não tem nenhum Isaque na nossa vida que possa ser mais importante do que o nosso Senhor, que nos deu a vida e que nos conserva e tem ainda um grande plano, que é o plano de um dia nós com Ele nos encontrar na sua glória. Então, por isso esse caminho de Quaresma é um caminho de conversão, é um caminho de santidade, é um caminho onde nós realmente entendemos qual é o desejo de Deus para a nossa vida.
Qual é o projeto de Deus para a nossa vida? E aí então agora é um tempo de transbordar dentro do nosso coração essa fé. E por isso então nós temos no Evangelho Jesus que sobe no monte. Olhando um pouquinho também antes daqui na segunda leitura, São Paulo fala, se Deus é por nós, quem que será contra? Então nós temos um Deus ao nosso favor. E aí Jesus então sobe a montanha. Ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Por que ele levou Pedro, Tiago e João? Porque Pedro teve alguns fracassos. Tiago e João queriam um ficar à direita, o outro ficar à esquerda. E aí Jesus mostra então esse subir no monte para fazer um encontro definitivo com Deus. E ali então ele transfigura, ele antecipa o céu, ele revela a glória eterna. E aí então tem ali Moisés e Elias que representam esse Antigo Testamento, que é a lei e os profetas. E aí então tem essa palavra, né, que dessa nuvem saiu uma voz, aquela mesma voz que saiu lá no batismo de Jesus, sai essa voz e fala assim, esse é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Aqui está o sentido do tempo quaresmal, amados. Um Deus todo-poderoso que vem através de seu Filho revelar todas as verdades do Pai, revelar que através da sua palavra, de escutar, esse é tempo de escutar Deus. Nós estamos vivendo um tempo de escuta, um tempo onde essa escuta pode fazer com que nós compreendamos todos os desafios que a vida nos apresenta, todos os desafios, até Abraão entender que Isaac era muito importante para ele, mas não era mais importante do que Deus. Então nada nesse mundo pode ser possa nos prender mais do que Deus. Deus, ele é tudo, porque se nós estamos com Deus, quem está contra nós? Ninguém vai estar contra nós. Mas para isso precisamos então, queridos irmãos e irmãs, escutar esse Deus. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Quem escuta Deus tem de volta para a sua vida o Isaac, a alegria, a vida e a glória eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.